episódio de hoje, eu convidei o Dr. André Gonçalves, ele é médico endocrinologista, para um bate-papo sobre obesidade. O André é formado em medicina pela Universidade Federal do Piauí, com residência em clínica médica pelo IANSP, em São Paulo, e endocrinologia pela Unifesp. E ele também tem mestrado em endocrinologia pela Unifesp. Ele é professor adjunto de endocrinologia pela Universidade Federal do Piauí e Uninova FAPI, no Piauí também. E ele é fundador da residência médica em endocrinologia do Hospital Universitário da Universidade Federal do Piauí. André, muito obrigada por ter aceitado o meu convite. É uma honra ter você aqui com a gente. Então tá no ar um novo episódio do podcast. Aproveitem. Imagina, o prazer é meu. Muito bacana estar aqui. Então tá bom. André, vamos falar um tema importante hoje, que é a obesidade e que acomete metade da população brasileira e eu acredito que metade da população mundial, né? É uma doença crônica, epidêmica, mais que o Covid, porque ela não vai embora tão rápida, né? E vamos começar a falar sobre metabolismo. As pacientes perguntam sempre, né, para mim, para você, o metabolismo tá lento. O que a gente faz para ativar isso? O que você fala, André? Bom, é interessante pontuar bem essa questão realmente, porque a questão de metabolismo lento é muito vago, né? O paciente tenta, sei lá, um mês perder peso, não perde, porque meu metabolismo é lento. Se a gente for pensar na fisiologia em si, provavelmente você deve pegar mais pacientes com essa queixa de forma justificada, porque é esperado mesmo, uma queda do metabolismo basal, né? Ou seja, uma queda da queima de calorias depois dos 40, 50 anos, o período já após a menopausa. Essa mudança hormonal que tem após a menopausa realmente gera uma redução do metabolismo basal, da queima de gorduras. Então, em outras palavras, o que você precisaria de sacrifício para perder peso 10 anos antes, agora já não resolve. Então, realmente isso acontece. Ficou um termo vago demais. Eu pego, às vezes, no consultório paciente de 20 anos dizendo que o metabolismo está lento. Não dá para dizer assim exatamente, né? Mas, no seu caso, não. As pacientes mulheres é mais comum realmente, mulheres próximas à menopausa devem realmente ter esse tipo de queixa de forma mais fundamentada. Né? Uhum, tá. E o sono? Você acha que ele influencia nesse metabolismo lento? Realmente influencia. Se você dorme mal, você libera uma série de hormônios que são relacionados realmente à inflamação, que são relacionados ao acúmulo de gordura, uma forma de defesa do organismo, né? Então, o corpo tem um ritmo de produção hormonal que é muito regulado. Então, a gente tem níveis mais altos de hormônio quando acorda, pela manhã, principalmente o cortisol, mas também hormônio do crescimento, catecolaminas, glucagon. E durante o dia eles vão caindo. Quando você chega à noite, você começa a relaxar, que vai dormir, esses hormônios estão no menor limiar do dia. Então, eles estão realmente mais baixos, é o momento que você apaga, literalmente. Se você dorme mal, você acorda com frequência à noite, se você tem um ritmo de vida diferente, por exemplo, é vigilante noturno, é médico dando plantão, enfermeiro, qualquer coisa do tipo, você tem uma mudança desse ritmo. Então você começa a aumentar esses hormônios em horários inadequados. Então ele fica alto mais tempo. E ele realmente, em níveis mais altos, gera uma maior tendência à deposição de gordura, uma maior tendência a aumento da glicose, porque aumenta mais a produção do que a gente chama de glicogênio, que é um precursor da glicose que fica no fígado. Então, realmente, você acaba perdendo saúde, no ponto de vista do longo prazo, por conta dessa mudança hormonal. Mas a mudança hormonal não é causa disso, é consequência. O que está errado é o estilo de vida. Se você melhora a qualidade de vida, você melhora os seus horários, melhora o seu padrão de sono, naturalmente esses hormônios caem. Então, tratar o hormônio é o alvo errado, é tratar o que causou essa alteração. Uhum. Então, se a gente tiver em déficit com a qualidade de vida, a gente fica com o metabolismo lento também e acaba engordando, né? Sim, na prática, sim. Né? E André, tem diferença entre fome e vontade de comer? Tem. É difícil até você quantificar isso para o paciente, mas tem com certeza. Existe a fome mesmo, né? Aquela sensação que você realmente precisa comer porque o seu corpo precisa, o seu corpo pede. Aqueles horários específicos são muito relacionados ao que você determinou como seu ritmo, né? Então tem paciente que, sei lá, toma café cedinho, depois de 3 horas já percebe que precisa comer alguma coisa. Daqui a pouco percebe de novo, mas em horários meio que pré-determinados, porque o corpo foi treinado para aquilo. É uma resposta fisiológica normal.
Agora, existem situações em que você tem um estresse qualquer, na maioria das vezes emocional, em que isso gera uma certa angústia, gera uma certa busca por fontes de prazer. E uma das fontes de prazer mais fáceis, mais à mão, é comida, principalmente doce, carboidratos, comidas com teor calórico maior. Isso te dá aquele prazer imediato, libera uma série de hormônios que são relacionados a prazer, como endorfinas, por exemplo. Então, você tem uma recompensa rápida com aquilo ali, e tem um alívio imediato daquela sensação de angústia. Essa sensação de angústia muitas vezes é percebida mais como se fosse na região do estômago. Então, há muito essa confusão. Ah, é fome. Nem sempre. Às vezes é essa sensação de vazio que o paciente tem e que tem um benefício imediato, que é essa liberação de hormônios de prazer que a comida faz. Então, é difícil para o paciente separar isso. E, claro, todo mundo quer ter quanto mais prazer, melhor. Se ele associa aquele momento como um momento de bem-estar, de alegria, de paz, de alívio, ele tende a fazer isso com cada vez mais frequência e buscando cada vez mais alimentos que proporcionam isso, ou seja, mais calóricos, com maior teor de açúcares. Isso vai piorando com médio e longo prazo, né? Enquanto você não tratar a causa de base ou você buscar outras fontes de prazer, a tendência é isso piorar cada vez mais. Uhum. E a indústria alimentícia, ela sabe, né? Ela não está interessada na nossa saúde na maioria das vezes, porque daí ficam fabricando cada vez mais alimentos altamente palatáveis e que mistura gordura com açúcar e vai lá nas nossas papilas gustativas e dá esse bem-estar aí que você falou, né? E associado com a nossa rotina de vida estressante, ausência de atividade física, vai colaborando para esse ciclo ficar bem vicioso, né? E assim, André, a obesidade, quando eu era menor, não era considerada uma doença crônica, era considerada a pessoa sem vergonha, a pessoa não quer se esforçar, preguiçosa. E hoje em dia a gente sabe que é uma doença crônica. E assim, com vários fatores, né? Ambientais, genéticos. E assim, como toda doença crônica, que nem a gente tem diabetes. Diabetes vai ter que tomar remédio o resto da vida. Hipertensão, vai ter que tomar remédio o resto da vida. Problema de tireoide, vai ter que tomar remédio o resto da vida. Isso na maioria das vezes. E a obesidade, então não é só fazer aquela dieta low carb de final de semana e de dia de semana, o iFood está todo dia em casa, né? Então eu acredito que a obesidade também a gente tenha que fazer esse controle o resto da vida. Então a gente tem que mudar o estilo de vida para o resto da vida e não só final de semana, né? O que você fala disso? Bom, mas é exatamente isso, Débora. A gente precisa encarar como uma coisa, só uma situação crônica, né? Ninguém fica obeso do dia para a noite e ninguém fica curado disso do dia para a noite. Não é uma gripe, não é uma pneumonia que você toma um antibiótico e fica curado e acabou. Tem todo um contexto por trás. A gente sabe que existe o fator genético, né, realmente. Duas pessoas comendo a mesma coisa, uma vai engordar mais que a outra. Então, existe uma predisposição. E isso vai continuar com a pessoa, né? Então, se você já tem uma certa predisposição para ganho de peso, é como se você estivesse o tempo todo andando numa escada rolante ao contrário. Se você para, aquela escada rolante vai te levar. Então, muitas vezes, você tem que ter um esforço mínimo para estabilizar, só para não ganhar mais peso. E é difícil o paciente entender isso muitas vezes. E aquele momento em que ele relaxa, ele percebe que logo, logo essa escada rolante levou ele para baixo, e aí ele ganhou peso, perdeu o resultado, se frustra, acha que não vai mais dar certo, acaba largando tudo, e ele vai sendo levado. Então é um exercício diário, realmente, de monitorização, de motivação, de criar-se um hábito que lhe permita manter aquilo ali. Às vezes, não é só questão genética, existe a questão cultural também. Você aprendeu desde cedo a comer errado, porque seu pai comia daquele jeito, sua mãe comia daquele jeito. Ah, porque o seu irmãozinho era magrinho, então ele podia comer um monte de salgadinho, e aí você acabava comendo junto. Criou-se o hábito de que você poderia e deveria comer esse tipo de coisa. E isso fica na sua cabeça. Você mudar um hábito é difícil, mudar uma ideia é muito difícil. Então você tem toda essa carga, desde a infância, te levando para esse ambiente mais obesogênico, vamos dizer. Existe a tendência genética, como eu mencionei. Existe todo o apelo da mídia também, como você falou. É interessante para a indústria vender esse tipo de alimento. E os alimentos que são mais calóricos, por serem mais palatáveis, eles vendem mais fácil. Então tudo meio que conspira contra você. Então é uma busca diária. Aí, além disso, é só uma questão estética? Não, não é só uma questão estética. Como você citou várias outras doenças aí, hipertensão, diabetes, pode citar outras, dislipidemia, doença cardiovascular, tudo isso melhora quando você perde peso.
Então, tratar a obesidade e permanecer em tratamento de obesidade significa também tratar diabetes, tratar hipertensão, tratar colesterol alto. Então, é encarar com um estilo de vida que vai além da questão estética. E aí, para isso, você precisa do mesmo jeito que para hipertensão, você tem que fazer atividade física regular, restringir sal, para diabetes, restringir açúcar simples, carboidratos simples. Para obesidade, você tem que ter uma orientação nutricional diária, um programa regular de atividade física, uma mudança de paradigma em termos de hábito e provavelmente medicação, às vezes pro resto da vida mesmo. Uhum. E como eu comecei o podcast, né? É uma epidemia, não é, André? Sim. Acho que a verdadeira pandemia é essa, né? Pandemia, Está aumentando cada vez mais. é. E acredito que seja toda essa conspiração do mundo, desse ambiente obesogênico que a gente vive, né? Sim. André, tem hormônio relacionado à fome ou à saciedade? A gente tem no nosso Tem, corpo? a gente tem um hormônio chamado grelina, que ele está relacionado à fome. Ele funciona de forma meio paradoxal. Quando você está, teoricamente, saciado, a grelina é liberada, e ele modularia essa saciedade para, teoricamente, você comer menos. Só que quando você começa a ganhar peso, quando você está acima do peso, o corpo começa a desenvolver uma certa resistência à grelina, ela começa a não funcionar tão bem. E aí, dessa forma, esse mecanismo de saciedade fica meio que perdido. Existem outros hormônios que têm um efeito parecido, né? Tem o GLP-1, que é mais falado por conta daquelas medicações para obesidade, né? Os análogos GLP-1, que é o peptídeo relacionado ao glucagon do tipo 1. Tem outro hormônio intestinal, que é o GIP, né? Que é um nome meio esquisito, é polipeptídeo cilinotrópico dependente de glicose. Basta GIP. Então, GLP-1, GIP, também são hormônios que estão relacionados à saciedade, retardo do esvaziamento do estômago, né? O estômago fica meio parado quando eles são liberados. Tem um outro hormônio que é a colecistoquinina, que é um hormônio intestinal, que também faz essa sensação de saciedade. Então é um mecanismo complexo mesmo. A nível cerebral, tem vários neurotransmissores, né, várias proteínas que circulam no cérebro que também aumentam a saciedade, diminuem a fome. Então é um mecanismo complexo, que um meio que interage com o outro. E também é muito fácil desregular. Um problema em um desses hormônios acaba bagunçando todo o coreto, realmente. Uhum. E, André, o índice de massa corpórea, que é aquele cálculo do peso sobre a nossa altura ao quadrado, ele estabelece, pela Organização Mundial de Saúde, o estado nutricional. Claro que não é perfeito, como nenhum índice é perfeito, mas eu já ouvi falar também do um índice cintura-estatura. Ele pode ser complementar, a gente pode ajudar, porque antes também tinha índice cintura quadril, tudo, mas pode mudar dependendo do biotipo do corpo da pessoa e também do sexo, né, biológico da pessoa. E aí? Assim, o índice de massa corpórea, né, que é aquele, você pega o peso, diminui, divide da altura, divide de novo pela altura, né, o peso dividido pela altura ao quadrado, ele é o mais bem validado, é o que todo mundo usa, vê com mais frequência, é mais fácil de reproduzir, todo mundo sabe fazer essa conta em casa, e ele dá parâmetros para saber se a pessoa está acima do peso ou não. Realmente ele não é perfeito. Você pegar, por exemplo, um fisiculturista, o cara tem um peso absurdo, mas é basicamente massa muscular, ele não tem muita massa gorda, mas o índice de massa corpórea dele é realmente alterado. Esse índice, cintura versus estatura, ele também é um bom preditor. Quando ele está aumentado, ele sugere realmente excesso de peso, porque indiretamente ele fala que você tem uma circunferência abdominal maior proporcionalmente à sua altura. Ele tem menos estudos, eu não consigo correlacionar tão bem em termos de saúde pública, fazendo a população inteira e ver o que ele tem exatamente. Ele tem uma evidência menor do que o índice de massa corpórea e até mesmo a relação cintura-quadril que você mencionou. Acho que todos são complementares, é interessante ver o paciente de forma mais individualizada. Mas do ponto de vista de saúde pública, de protocolos de pesquisa, esses índices são bons. Agora, do ponto de vista individual, um bom parâmetro que eu acho que o telespectador pode ver em casa seria o próprio manequim. O paciente às vezes está, sei lá, usando a manequim 44, começou a fazer dieta, atividade física, está treinando, está tomando medicação, o que quer que seja. O peso está igual. Ah, doutor, não deu certo não isso aqui, eu vou parar. Mas o manequim saiu de 44 para 42. Alguma coisa aconteceu. Então a composição corporal mudando, as medidas mudam. E eu acho que o melhor número que o paciente tem que ter é esse, é o número do manequim. Essa roupa está caindo bem. Se ele já está com taxas normais, ele já está entrando em patamares de saúde, a percepção que o paciente tem do próprio corpo também tem que ser considerada. Agora, isso não tem como entrar em calculadora nenhuma, né? Então é individual mesmo, com o seu paciente ali. Uhum.
Maravilha. Cada vez mais a gente fala em medicina individualizada, né? Sim. E falando em manejo de obesidade, André, você já falou bastante, mas eu queria ver se você podia falar um pouco mais de dieta, atividade física, bariátrica, remédio de emagrecer. Bom, vamos lá. Tem todo um racional no tratamento de obesidade, né? Acho que a primeira coisa um ponto crucial é realmente a primeira avaliação. É aquele momento em que o paciente conta meio que a vida dele, né? Você entender onde é que ele está inserido, qual é o problema dele, quais são os gatilhos que geraram ganho de peso naquele paciente. Tem paciente que é obeso desde criança, né? Tem outros que teve um gatilho, que a partir daquele momento começou a ganhar peso. A pandemia foi um gatilho tremendo. Acho que a média dos pacientes pós-pandemia é 7, 8 quilos a mais. Impressionante. Tá. Então, entender o contexto do paciente é um bom começo. Dentro daquele contexto, o que é que fez ele ganhar peso? Foi compulsão alimentar, por problemas de qualquer natureza, é fome excessiva, é parada de atividade física, muita gente era atleta, parou de fazer atividade, por isso ganhou peso. Bom, os contextos são diferentes, né? Então é interessante primeiro identificar o que você tem na sua frente. Uma vez que você tem isso, para todo mundo, não tem jeito. A questão da orientação nutricional é fundamental. Eu costumo sempre trabalhar com algum nutricionista, eu não indico da minha cabeça dieta para ninguém, porque eu não acho que seja habilitado para isso. Do mesmo jeito que eu brigo muito com o nutricionista que sai prescrevendo medicação, que não faz sentido. Então, o suporte nutricional é importante. Para aqueles pacientes em que a gente consegue detectar alguma questão psíquica associada, psicoterapia é fundamental, eventualmente acompanhamento psiquiátrico para alguns pacientes é bom, nada de tentar tratar da minha cabeça quando é uma coisa mais séria. Quando você identifica uma compulsão alimentar, perfeito, a gente pode começar a tratar, mas muitas vezes precisa de um psiquiatra também do lado. A atividade física, todo mundo, não tem jeito. Independente de você estar acima do peso ou não, você precisa de atividade física. Até para se manter saudável. Qual a melhor atividade física? A que você gosta. Então, a melhor atividade física é natação, doutor? Depende. Você gosta de piscina? Não, não gosto muito não. O cabelo estraga, tem o cloro. Então não vai fazer piscina. Vai fazer o que lhe agrada. Se lhe agradar mais fazer pilates, perfeito, vá para o pilates. Só não pode ser dominó. Então faça alguma atividade que seja mais interessante para você, porque vai lhe dar mais prazer, você tem mais chance de manter no longo prazo. Feito isso tudo, o paciente precisa de alguma coisa a mais, precisa perder peso, ou ele tem outras doenças associadas, diabetes, hipertensão, como a gente já falou, né, colesterol alto, doença cardíaca que seja. Tratamento medicamentoso é importante nesses casos também. Não tem por que ter preconceito de entrar com medicação, não. E nem pensar em, não vou entrar com remédio agora para daqui 2 meses tirar. Às vezes tem que ficar a vida inteira, até para manter. Dose baixinha, acompanhando, risco de efeito colateral baixo. Tem várias medicações que são indicadas, né? Então depende muito do perfil. Tem medicações que são só para compulsão alimentar, que aí tira mais aquela vontade de comer. Tem medicações que são mais anorexígenas, né? Que tiram mais a fome. Tem outras que diminuem a absorção de gordura no trato gastrointestinal, né? Por exemplo, o Orlistat, ele diminui mais a absorção da gordura, né? E tem as medicações que são mais relacionadas àqueles pacientes que têm resistência à insulina, diabetes, que são os análogos de GLP-1. São aquelas injeções para perder peso, né? Que estão até meio que na moda, né? Então, existe um arsenal razoavelmente amplo de opções de tratamento, mas que o paciente tem sempre que passar por identificar qual é o problema dele e identificar o que ele pode mudar da parte dele, que não é só comprar o remédio na farmácia. É atividade física regular, dieta. Em termos de dieta, a dieta da modinha nem sempre é a melhor. Qualquer dieta que gere restrição de calorias, você vai perder peso. Então, identifique junto com o nutricionista qual você se adapta melhor. Jejum intermitente é bom? Jejum intermitente é ótimo se você se adaptar bem e manter aquilo ali pro resto da vida. Jejum intermitente para botar o vestido do Réveillon só e no dia seguinte chutar o balde, não vai funcionar. Então é muito individual mesmo isso aí. Uhum. É verdade. E hoje em dia a gente tem muito acesso à comida, né? Até no caixa da farmácia tem bombom, tem um monte de coisa. Devia Chocolate, ser proibido, né? Devia ser que nem cigarro fechado, escrito, olha, se você fumar, você vai ter câncer e tal. E devia falar, né? Eu acho que agora parece que tem um projeto de lei que foi aprovado para colocar, enfim, o valor mais gritante aí das calorias. Tem alguns países que têm, se não me engano, o Chile tem, olha, isso aqui tem muito sódio, isso aqui tem muito açúcar, bem gritante, né? Para a população, quem sabe, ler e se toca, né? Perfeito, André. Me diga uma coisa, que recado que você queria deixar pro pessoal que tá ouvindo a gente? bom, acho que o principal recado, hoje é sábado, pode ser que está sendo gravado no sábado, mas o melhor dia para começar nunca é segunda-feira. O melhor dia para começar é hoje. É sábado? É sábado mesmo.
comece hoje, mude seu estilo de vida. O melhor tratamento para a obesidade é não ficar obeso. Então, comece agora a se cuidar para que isso não aconteça. Eu estou bem, só estou com a barriguinha. Bom, você pode relativizar tudo, mas se você pode melhorar, se você pode ter uma vida com maior disposição, com maior qualidade de vida, com maior longevidade também, por que não começar agora? Por que deixar para depois? Por que esperar adoecer? Então, quanto mais cedo você começa, quanto mais natural você encara essa mudança de hábito, mais fácil vai ser você manter para o resto da vida. E quem está ao seu redor também vai ser contaminado por isso. Então, você acaba ajudando também sua família, acaba ajudando quem está dentro de casa com você. Então, o melhor momento para mudar é hoje, fazendo a sua mudança, influenciando a mudança dos outros. Precisa ser radical? Na maioria das vezes, não. São pequenas coisas, desde que sejam agora, hoje. Maravilha, André. Adorei falar com você, adorei aqui a sua participação, excelente. E eu espero que você tenha ajudado e vai ajudar muita gente. E como que as pessoas fazem para te encontrar? Você trabalha em Teresina, né? E na rede social, como é que é? Qual que é o endereço seu? O jeito mais fácil, acho que é pelo Instagram mesmo, né? Que é @AndréGonçalvesEndócrino. Costumo sempre abrir caixinhas de pergunta para tirar dúvidas dos pacientes. O contato também de consultório, caso alguém tenha interesse, também está por lá. Eu tendo a responder todo mundo sempre que eu consigo, né? Então, é uma boa forma de trocar ideia, ver as angústias dos pacientes, ver o que eles querem realmente saber, o que eles precisam. Então, eu estou sempre à disposição por lá. Maravilha, André. Obrigada de novo. Um abração para você. Imagina, eu que agradeço, Débora. Vamos marcar outros depois. Vamos marcar sim. Um abração. Tchau. Tchau, tchau. Muito obrigada por ouvir esse podcast. Se for útil para você esse episódio, compartilhe com os amigos e nos siga na sua plataforma favorita para você ficar por dentro de todos os assuntos do podcast Saúde da Mulher em Pauta.